Fala aí, galera. Aqui é o Jonas Gabriel. E aqui é o Carlos. E nós vamos tentar fazer um projeto que é o Resenha da Galera, né? Explica aí. O projeto foi uma ideia que a gente teve, aproveitando essa quarentena maldita que a gente tá tendo que passar, ficar em casa e tal. E quando a gente fica em casa, não tem nada pra fazer, o que a gente faz? A gente lê, a gente vê uma série, um filme, e a ideia é fazer resenhas, podcasts de resenhas pra vocês, resenhas bem-humoradas, Isso aí. sem aquele tom de formalidade, né? Aquela coisa chata, acadêmica, não. Nosso intuito não é isso. Se você quiser uma resenha séria, você não vai encontrar aqui. Se você quiser uma resenha técnica, você não vai encontrar aqui. Se você quiser a opinião de dois leigos sobre séries, filmes, Literatura. livros, literatura em geral, aí você vai encontrar aqui. O que você vai encontrar aqui? Vai encontrar eu rindo a beça, o Carlos sendo um pouco sério, é óbvio, mas todo mundo vai rir, vai tentar descontrair. Nós vamos vulgarizar a literatura. Me perdoe, Machado de Assis, Fernando Pessoa, me perdoe, mas eu preciso fazer piada com vocês. É verdade. É isso. E a gente escolheu como primeiro livro A Metamorfose, de Franz Kafka. Logo, como primeiro livro que a gente pegou pra resenhar, a gente escolheu o Franz Kafka. O Franz Kafka, ele que fez adivinhar o termo kafkiano, né? Kafkiano. Nossa, então, é uma leitura complicadinha no quesito, isso é estranho. É esquisito. Sabe? Não é esquisito. É um livro esquisito. Leiam A Metamorfose, né? Vocês vão aproveitar melhor essa conversa após lerem A Metamorfose, mas se quiserem ouvir antes de ler, tá tudo bem também, só pra vocês verem como que é o pique do livro, né? A gente não tem um roteiro de como será a conversa, Não, né? o roteiro é pra quem leva isso a sério. A gente não leva isso a sério. Jamais, né? Não, nossa Levar ideia a não é essa. sério nunca, né? Então, você quer conversar, Carlos? Vamos falar do primeiro capítulo? São 3 capítulos, né? Eu gostaria de falar primeiro da primeira frase. Eu acho que icônica, né? a primeira frase é um tapa na cara do leitor. É um tapa na cara. Você se sente agredido por Franz Kafka. Se ele tivesse vivo, você ia querer chamar a polícia pra ele. Porque é realmente um tapa na cara, né? A primeira não tem problema eu falar, porque a primeira frase não vão reclamar que eu vou dar spoiler da primeira frase do livro. Não, até porque o livro antigo é beça. Entendeu? Não existe spoiler de A primeira Metamorfose. frase já fala que é o... Qual é o nome dele? É o Gregor, né? É Gregory Sansa. Sansa. Ele acorda metamorfoseado em um inseto. Ponto. Essa é a primeira frase do livro. Ele acorda metamorfoseado num inseto. Ai meu Deus, o que farei? Você acorda, você lê o livro, você começa a ler o livro e essa é a primeira impressão que você tem. É um soco que você leva no meio da sua cara. Geralmente nós temos que... Nos livros, nós temos um início monótono que explica o universo, né? Em que está o livro, e depois que vem o clímax, depois que o personagem principal vai se transformando em um herói, em um vilão, em uma princesa, o que for. Mas Franz Kafka não. O livro já começa com o nosso protagonista, né? É o protagonista, correto? Sim. Nosso protagonista transformado num inseto. Você fica, eita, agora? É como você assistir um filme de mistério em que o assassino é revelado logo no início. Sim, exatamente. Você não espera isso. Você espera que a história toda vá se desenvolvendo aos poucos e que todo o mistério seja desvendado na parte final do livro, do filme, da série, no clímax. E isso não acontece. E o mais interessante é que você toma um soco na cara logo no início e depois isso muda. Totalmente. Você não toma mais outro soco na cara. O livro é objetivo. É como se não tivesse acontecido nada demais. Exato. É algo... Você falou agora um negócio importante. É como se não tivesse acontecido nada demais. Logo abaixo dessa frase, ele acordou metamorfoseado em um inseto. Qual é a primeira coisa que um indivíduo que acorda metamorfoseado em um inseto pensa? Assim, que percebe que tem mais pernas do que eu deveria, que o corpo está diferente. O que ele pensou? Ora, vou perder o trem. O imbecil pensou que vai perder o trem, cara. O cara acorda transformado num inseto gigante. Ele pensa em pegar o trem. Eu fiquei imaginando quando eu li essa parte, eu pegando o japerito lá, entendeu? E aí eu ficaria pensando, porque eu sou cego, né? Então eu fico imaginando que esse inseto gigante, já que é normal pra ele pegar o trem, ele tentando me ajudar. Eu ficaria... Pega na minha perninha. Pega na minha perninha. Na minha perninha que eu vou te ajudar a sair do trem. Eu fiquei pensando nisso. Ah, cara, seria engraçado. Não, a gente consegue perceber que o Gregory, né? Ele é um personagem
medíocre, né? Não medíocre de ser... Ele é medíocre da palavra médio, sabe? É um personagem comum. É um ser humano comum, não é um cara que tem um backstory consolidado, bonitão, sabe? Tipo, não é um herói, não é um anti-herói, o cara é comum. Um trabalhador. Ele é um NPC, cara. Ele é um NPC, ele é um bot no livro, né? E o cara, ele acordou transformado em um inseto. Muitos que acordassem transformado em alguma coisa, qualquer coisa, e falar, eita porcaria. O que faria? Oh meu Deus, o que faria? Oh meu Deus do céu, estou metamorfoseado em inseto. Vou virar o homem inseto, Insectman, né? Sim. Aí nós temos no primeiro capítulo, basicamente o desenvolvimento, né? Da relação do Gregório com o seu novo corpo, né? As primeiras páginas são sobre isso. Como se relaciona. As dificuldades que ele encontra. Quando ele se dá conta que está transformado nesse inseto gigante. As dificuldades até para se locomover, como isso é difícil para ele. Isso aí. E como ele ainda, com todas essas dificuldades, tenta levar uma vida normal, a vida que ele levava. Ainda que ele esteja transformado em inseto, ele tenta levar a vida que ele levava, de trabalhador, de caixeiro viajante, né? E ele quer continuar com essa vida. O primeiro capítulo. Exatamente. O primeiro capítulo me fez pensar bastante, né? Porque o cara que acorda em outro corpo, eu imaginaria que se sentiria preso em um corpo novo, né? Mas o que a gente vê é que ele é mais preso à sua rotina do que ao corpo. Exatamente. É sério. Ele quebra totalmente o paradigma de estar preso no corpo de inseto e fala, caraca, eu tenho que trabalhar. Pra você ter noção, você leu o primeiro, então, a coisa que motiva ele a sair da cama é não se atrasar pro emprego. E a responsabilidade de saber que a irmã conta com ele, que a família conta com ele. A família dele já tem uma certa idade, o livro fala que ele já tem uma certa idade. A irmã dele é que ele quer ajudar, né? A família a família Sansa em si, né? Ela é toda estruturada pelo trabalho desse filho. A irmã mais nova está estudando, né? Os pais são velhos e todo o dinheiro parte do personagem principal, né? Ou seja, a pressão para ele ir trabalhar, a gente logo percebe que advém dessa dívida antiga do Sr. Sansa com a firma que o Gregory trabalha, né? Aí você pensa, cara, o cara é mais escravo da dívida do que do corpo. Exatamente, isso obriga ele a tomar certas decisões de trabalhar, de não se demitir do emprego, de buscar trabalhar pelo pai dele, né, por gratidão ao que fizeram pelo pai dele também, aquela firma, né, de o ajudar no momento de dificuldade. É o trabalho do brasileiro, né, mano? É o trabalho brasileiro. Cara, o Sansa pega o Japeri lotado. Ele desce em Deodoro, aí ele volta pra Santa Cruz. Tem certeza que faz isso. Esse é o Sansa, é o brasileiro médio. Brasileiro médio. Entendeu? Agora vamos falar. Eu queria falar com você o que você achou da incrível tentativa do Sansa tentar falar logo no início. Eu achei uma das melhores partes do livro, de verdade. É muito engraçado. Eu fico imaginando ele tentando falar, acho, nossa, tô aqui me explicando, tô fazendo uma explicação detalhada, todo mundo tá entendendo tudo que eu tô falando, porque eu sou muito eloquente, eu sou deveras eloquente. E eles entendendo que é um barulho esquisito, né? É um guincho. Um guincho. Isso. Isso pareceu mais um gato que mas pra vocês entenderem o espírito da coisa. Agora vocês imaginem, né, você aí como o pai do Gregório, como mãe, irmã, né, chefe, e um inseto gigante tentando se comunicar com você. E é basicamente isso. Foi uma parte até engraçada. Eu achei até engraçado, porque eu, sempre que leio um livro esquisito desses aí, eu tento me colocar dentro da história, né? E, cara, não tem como não rir. Eu particularmente ri. O livro não tem nada de engraçado, mas eu particularmente ri. É bem melancólico, né? Vamos ser sinceros. Me lembrou a leitura de Vidas Secas. Vidas Secas, excelente livro também. Me lembrou essa leitura. A gente pode, inclusive, resenhá-lo no futuro. Claro.
Talvez. É pensado, é meio pensado. Não garanto nada. Eu chorei com o Vida Chefe. Enfim, vamos voltar para nosso foco aqui. Pega um Guerra e Paz. Pô, Guerra e Paz. Nossa. Um Conto de Duas Cidades. Pega um Santos. Cara, a próxima, a gente vai pro próximo. Não vou fugir do foco. Não hoje. Na verdade, eu vou fugir assim porque a premissa é fugir do foco, né? Eu acho que a gente não tá focado em nada nesse negócio. Eu também tô achando, mas tudo bem. Eu achei interessante que o Gregório, enquanto tava no primeiro capítulo, metamorfoseado em inseto, a primeira coisa que ele pensou foi, cara, vão mandar alguém aqui. Depois, primeiro não, sei lá, 15ª. Vão mandar alguém aqui. Aí mandaram quem? O chefe do escritório. Ele falou, ora, bolas, por que logo o chefe do escritório? Por que não um qualquer? Eu sou tão importante assim? Caraca, eu fiquei, meu Deus do céu, maluco, você virou um inseto, você tá no chão. Você tem sei lá quantas pernas, meu parceiro. E é nisso que ele pensa. Entendeu? E é nisso que ele pensa. E outra coisa, gente, a gente tá falando que ele se metamorfoseou em inseto gigante. Se por acaso vocês lerem alguma tradução que fala que ele se transformou em uma barata, é a tradução ruim. Exatamente. Existem essas versões, sim, que dizem que ele se transformou em uma barata. Isso é tradução ruim. O autor diz, no original e nas boas traduções, que ele se transformou em um inseto gigante justamente para você pensar, qual é esse inseto? Qual é esse inseto que seria gigante e seria ruim para você? Que ele fala que ele se transformou em um inseto meio pavoroso, né? Enfim, o livro deixa meio que isso em aberto. Ele dá algumas características, mas nada definitivo. Isso cria um monstro, né, na nossa cabeça, sim, que deixa a pessoa imaginar qualquer parte, né? Ou seja, a gente nós não temos imagem do que ele se tornou, mas temos as descrições. E como a gente não tem imagem na nossa cabeça, a gente se sente como ele, sabe? Porque ele não sabe o que ele é, ele não se vê. Exatamente. Entendeu? Eu achei interessante até isso, porque sobre a barata, quem o chama de barata são os hóspedes, entendeu? Um hóspede o chamou de barata. Sim. Um dos 3 hóspedes, lá no finalzinho do livro, antes do fim do livro, um dos hóspedes o chamou de barata. Mas por que ele chamou de barata? Porque quando ele olhou o inseto, que não tem nome, que não tem raça, não tem espécie, ele falou, caraca, parece uma barata. Porque é o bicho, né, o inseto mais asqueroso para ele. Exatamente. Tudo leva a crer isso. Cara, o livro é bom, cara. Eu achei um bom livro. Esquisito. Eu acho que foi um dos livros mais esquisitos que eu já li na minha vida, cara. Exato. Mas é um bom livro. Agora, uma parte do livro que me chamou muita atenção, foi mais próximo do final, foi prestar atenção na relação dele com a família. Putz, que é uma relação que acontece de verdade. Porque ele ficou muito tempo preso nesse corpo de inseto. E por fim, a família dele já queria que ele morresse. Para tudo acabar. Porque ele começou a se tornar um peso para a família. Porque antes todo mundo dependia dele. Ele trabalhava e sustentava a casa, né? A irmã dele não sabia, mas ele estava tentando juntar dinheiro para botar a irmã dele num conservatório, já que ela tocava violino. Entretanto, quando ele se transformou em inseto, todo mundo teve que voltar a trabalhar. Os pais já velhos tiveram que voltar a trabalhar. A irmã, que é jovem... Eles até alugaram o quarto ao lado para hóspedes. Sim, para ganhar uma grana a mais. Enfim, e isso me levou a pensar na realidade. Tu tá querendo quebrar meu carregador? Não, mas ele tá... Aqui é assim. Sem foco nenhum. Mas ele tá... até agora eu perdi o foco do que eu tava falando. Mas isso me levou a pensar nas famílias da vida real, que quando os seus entes ficam doentes, né, algumas vezes demonstram atenção, né, ter atenção com aquela pessoa, querem cuidar, querem fazer o bem para aquela pessoa. Só que quanto mais aquela pessoa fica doente, quanto mais demora para passar a doença daquelas pessoas, mas elas querem que a pessoa morra porque essa pessoa está se tornando um peso para ela. Eu não estou dizendo que eu penso assim ou que você pensa assim, mas eu tenho certeza que você ou já viu ou sabe de uma história assim. E é isso que se passa no livro também. A família queria que tudo acabasse. Sim. No final. Eu tive uma interpretação semelhante à sua nessa relação aí da família, né? No entanto, eu percebi outra coisa, cara. Que tipo de relação familiar que sofre essa transformação, entre aspas, não é algo novo, né? Eu pensei aqui, durante você falando, né, que isso poderia ser interpretado
em um indivíduo que se assume homossexual pra família, né? Pra ele, a rotina é a mesma. Ele vai seguir a vida, entendeu? Assim como o Gregório tentava fazer quando ele se transformou no inseto. Exatamente. O inseto é o absurdo. Isso. É o auge. Mas isso pode ser com qualquer outra coisa. Pode ser qualquer outra coisa. E a família dele o transformou em algo desumano. Mesmo sabendo que dentro ainda era o Gregory, eles o desumanizaram por conta do que está por fora. Tanto que o trataram feito fera. Não dialogavam, não tentavam reverter o ocorrido. Não foram atrás de reversão, de entender o que aconteceu. Entende? Então eu imaginei que o núcleo familiar, cara, ele pode ser modificado muito rapidamente, sabe? A estrutura da família se modifica muito rapidamente. Pode ser um filho homossexual, sabe? Pode ser um filho que cometa alguns erros na vida, sabe? E a família não está lá para ajudar ele, para receber ele, acaba o transformando em uma coisa, em um inseto. Exatamente. Por exemplo, uma pessoa pode fazer algo que a família julgue errado, ou então tá passando por uma depressão, exato, ou algo assim, e a família não tá lá para ajudar. Pô, a família do Gregório não procurou um médico, por exemplo, para ajudá-lo. Nem um veterinário. Nem um veterinário. O insetologista, não sei. É isso aí. Enfim, não procuraram. Deixaram ele as moscas. Interessante. O filme A Mosca, ele faz uma conexão com esse livro, A Metamorfose. Sabe? Eu nunca vi esse filme. É muito bom, cara. É bom. Assista. Vou fazer uma resenha muito Vou assistir. Vamos ver. A gente faz resenha de bem filme interessante. velho aqui. Enfim. Mas é isso. É um livro que... a gente não explicou. A origem do termo kafkiano é devido às coisas absurdas que acontecem e ninguém sabe o porquê. Por exemplo, você vê um conto de fadas e alguém transforma um príncipe em um sapo. Você sabe que é uma bruxa. A bruxa transformou um príncipe em um sapo. Nos livros do Franz Kafka, não. Aconteceu. Ponto. Partiu daí. A gente não sabe o que é. Se é uma força misteriosa, né? Se é uma burocracia, enfim. Fazendo um paralelo com outro livro, o Kafka escreveu um livro chamado O Processo. Nossa, também, que livro! No qual o protagonista é processado e condenado por um crime que ele não sabe. Não sabe qual é. Não sabe qual é. Não sabe crime quem. Que ele está sendo acusado. Não sabe quem o processou. Não sabe o tribunal que o processa. Exatamente. O cara não sabe nada. É simplesmente uma força. Aconteceu. Esse é o termo kafkiano. É algo... Ponto. É algo brutal. Lide com isso. Aceita. Sobreviva. Aceita que dói menos. Enfim. E é o livro... O Franz Kafka é o autor dos absurdos, né? E isso, se vocês forem pesquisar um pouco sobre ele, verem o contexto que ele nasceu, no Império Austro-Húngaro e tal, né? As relações difíceis que ele teve com seu pai, as relações... Kafka foi um cara que pegava a mulherada toda e tal. Boêmio, né? Vamos brasileirar ele. Vamos brasileirar. Boêmio. Kafka era um boêmio. Um cara que teve muitos problemas de saúde, morreu jovem. Então, todas essas questões que passaram, né, a vida dele, perpassaram a vida dele, influenciaram também no jeito dele de escrever. Exato. Precisamente... Gente, então, como vocês viram, o Carlos é uma pessoa com um cabedal de conhecimento. Não sou, não. Em humanos muito lindo. Não, você não enrola. Você é um cara inteligente. Não. Então, acho que é isso, né, cara? Para essa conversa tá bom. Eu acho que é isso. Não. Vamos terminar. Quer enrolar um pouquinho, porque tá com 19 minutos. Vamos enrolar um pouquinho. Vamos falar do último capítulo, em que Gregory morre, né? A morte de Gregory não é morte matada, é morte morrida. É morte morrida. E não é morte morrida comum. Gregory morre de depressão, cara. Isso que eu entendi, pelo menos. Ele morreu se sentindo mal. Ele não morreu de fome. É o mesmo que digam no livro que ele estava magro. Ele morreu de tristeza, né? Ele vê a família dele sofrendo e sente que ele mesmo é um fardo. Então, de repente, ele volta pro quarto e dorme. E no outro dia ele está morto, né? O que matou Gregory não foram as feridas em seu corpo. O que matou Gregory não foi uma espada, não foi uma maçã. Uma maçã envenenada. Não foi uma maçã, não foi nada. O que matou Gregory foi a tristeza, né?
Pelo menos foi assim que eu interpretei essa... Eu não cheguei a formular exatamente uma interpretação sobre isso, mas eu acho que a sua tá boa, eu vou pegar pra mim. Vou pegar pra mim. Eu acho que faz sentido. Vai. Porque em momento algum do livro fala que, por exemplo, a irmã dele, que se sentia uma entendida nos assuntos relacionados a ele, é que de todos os familiares, aquela que tentava ainda um pouco mais se aproximar, não falou que ela deixou de dar comida pra ele, né, que ela, enfim... Mas fala que ele morreu. E ele via a tristeza da família dele com a mudança dele. Ele via, ele percebia. Porque, ainda que ele fosse um inseto por fora, ele ainda era um humano por dentro. Ele não conseguia se comunicar, mas ele falava. Ele não conseguia expressar os sentimentos dele, mas ele sentia. Sim. Bonito isso, né? Bonito. É profundo. Isso até nos faz entrar naquele quesito, né? O que é ser humano, né? Entendeu? O que é a humanidade, sabe? Por que o Gregor não merecia uma vida digna depois de se transformar em inseto? Até porque, por mais que ele fosse um inseto por fora, sabiam que por dentro ele era o filho deles, tanto que não o mataram, não o tiraram de lá. Queriam que ele morresse no final. Ele é um peso pra mim, mas não o mataram. Mas ao mesmo tempo também não trataram ele da forma como um pai trataria um filho, como uma mãe trataria, como uma irmã trataria. Não tentaram dar um pouco mais de conforto para ele, por exemplo, né? Sei lá, dar mais espaço fora de casa para ele, né? Procurar um médico para ajudá-lo, procurar alguém para ajudá-lo. Não tentaram fazer isso. E é o que muitas vezes a gente vê acontecendo nas famílias, né? Quando acontece algo do tipo, que a gente já falou aqui, uma pessoa ficar doente, uma pessoa passar por um momento difícil... E essa pessoa não recebe o atendimento necessário. A quantidade de pessoas que sofrem por isso, por não ter o apoio da família, é muito grande. Exatamente. Cara, pra mim, o ápice desse descaso familiar foi não terem se preocupado em enterrar o corpo de Gregory, né? Ou dar um jeito, né? Abre aspas, dar um jeito, fecha aspas, né? A empregada, a criada que falou, já deu um jeito na coisa, né? E a família nem pestanejou, só aceitou. Não quiseram saber como, não quiseram saber o que aconteceu com o filho deles, com o corpo que o filho deles estava, sabe? Ele foi largar as traças. Roubou minha piada, hein? Roubei. Enfim, e é isso, eles simplesmente deixaram ele lá. Ok, vai embora, pode ir, bom dia. E o final não é triste e nem feliz, né? O último trecho do livro quebra essa coisa, nossa, ele morreu. Ai, meu Deus! A sensação que eu tive ao ler o final do livro foi de liberdade. Você sentiu isso também? Liberdade pra ele ou pra família? Pra eles. Pra eles, os dois. Pra isso ele aí. e pra família. Liberdade, sabe? Porque a família se livrou de Gregor e conseguiram ver que a filha deles estava diferente. Durante todo esse tempo em que Gregor estava no corpo de um inseto, vivo, eles não tinham dado atenção a eles mesmos, sabe? Não daram atenção pra filha, para ver que ela já era uma moça que estava bela. Sim. Entendeu? E Gregor, ele estava preso em um corpo, sabe? Exatamente, porque usando até aquela comparação que a gente faz com doente, quando uma pessoa fica doente e divide a casa com a família acaba tendo que prestar tanta atenção nele, e ele o assunto sempre, que as pessoas não reparam nas outras coisas, né? Exatamente. Eu acho que o livro, ele quebra isso, ele não tem um final emocionante, ele não tem uma ação no meio do livro, algo que... Não tem. Enfim, ele tem uma ação no início, que é o soco na cara, que eu falei na primeira frase, e depois ele é objetivo do início ao fim. Frio. Ele é frio. É mau. Ele é mau, ele é cruel, ele é vagabundo. Vagabundo, rapaz! Ele é desse jeito, ele não tem uma ação, ele não tem sentimento. Eu gostei muito dessa leitura, Carlos. Eu também gostei. Foi uma boa ótimo escolha. livro. Foi uma boa escolha. Uma boa escolha. E é um livro curtinho, tá? Eu acho que... quanto tempo de áudio temos aí? Mas gravamos? 25 minutos. 25 minutos. O primeiro capítulo do livro... Tem 40.
uns 40 em áudio, né? O primeiro capítulo do livro em áudio tem uns 40 minutos, 40 e poucos minutos. Sim. Então é um livro curtinho, tem 2 horas e pouco do livro em áudio. Isso dá pra você matar em um dia. Tá, tranquilamente. Lendo o livro ou ouvindo o áudio, dá pra você matar em um dia. É pequeno e é um livro que você vai gostar, acho que vai dar pra você refletir bastante aí. Sobre o Gregório e os paralelos que a gente consegue traçar com a realidade, enfim, né, com o que acontece ao nosso redor. Acho que é uma leitura que vale a pena. Então, gente, é isso. Esse foi o nosso piloto, né? Espero que tenham gostado da resenha da galera. E nós vamos fazer mais. Talvez não com essa qualidade, ou talvez melhor. Quem Espero sabe? que seja melhor, né? Eu também, porque, ó, esse barulhinho do ventilador no fundo vai ser lindo. Vai. Enfim, tá calor, né, gente? Tá calor. Perdoa aí. Mas, a gente promete tentar melhorar. Não prometo conseguir, não. Mas é isso. A tentativa é válida. Vamos aproveitar essa quarentena para tentar lançar. Enfim, incentivar a leitura, que é tão importante. A gente faz tanta coisa que esquece de ler às vezes, né? Vamos tentar incentivar a leitura, que é tão importante. Inclusive, há uma perspectiva de que essa quarentena afete muito o mercado editorial. As livrarias estão quebrando, né? Tem muito livro aí de graça na Amazon, livros baratos, porque eles estão tendo que vender para não quebrar, Isso aí. Principalmente as pequenas e médias editoras. Então, galera, vamos comprar livro, vamos ler, quem puder aí. Vamos assinar vamos assinar com empresas que disponibilizem audiolivros. Eu não posso citar nenhuma empresa aqui, porque eu não sendo pago. Não se chama e-book. Não se chama, não. Não tem na Play Store. Isso aí. Não custa 30 conto por mês. Pirataria é crime. Não usem sites que disponibilizam o PDF. Pirataria é crime. Não que tenha PDF da Metamorfose, não sei. Mas pirataria é crime. Entendeu? É isso. PDFs são uma solução, mas é criminoso. Entendeu? Não façam isso. Exatamente. Então é isso aí, galera. Abraços. Aqui foi o Jonas. E aqui o Carlos. E até mais. Fomos. Fala aí, galera. Aqui é o Jonas Gabriel. E aqui é o Carlos. E nós vamos tentar fazer um projeto que é o Resenha da Galera, né? Explica aí.